O Voz, ele... É que, em termos concretos, eu não tenho nenhum dado para te dizer. Mas desde a minha época, que era a Moema, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, que a Moema era a editora-chefe, mas ela mesma dizia pra gente que muitas coisas mudaram, né, desde a chegada do Voz. Em termos práticos, assim, eu lembro dela comentar que o Voz passou o bairro, né, do Jardim Mistério passou a não ser mais considerado. Não tem termos legais, porque eles ainda estavam atrás da regularização, né, do terreno. Eles Eu ainda não sei estão. como ainda estão, né, infelizmente. Uhum. Mas em termos legais, acho que uma certa consciência entre o pessoal do bairro já nasceu, né, no sentido de, não é só não, né, mas começou a tomar base, a ficar mais concreto, né, ser uma coisa que eles já conseguiam se autoafirmar, né, no sentido de que ali era aquele bairro, eles estavam ali pelos direitos deles, conquistando ali os direitos deles de estar naquele espaço, né, que nada mais é do que deles. Eu entrei, como eu comecei jornalismo, eu entrei com aquela ideia de repórter, vamos ver como que é, fazer reportagem. E aí o Voz do Ensaio, ele tinha essa promessa de, né, a gente escrever realmente para um jornal, entrar em contato com fonte. Então era isso que eu queria, daí eu comecei a me inserir no projeto, buscando aprender mais como que é essa etapa de fazer reportagem, de entrevistar fontes, enfim. E aí, quando eu conheci o Voz, eu percebi que ele também cria um senso crítico, porque a gente tinha debates, não sei se ainda continua sendo assim, mas a gente também, semanalmente, a gente debatia sobre assuntos, então a gente criava um senso crítico e também um senso social, porque todas as vezes que você ia na comunidade, você saía da bolha, né? Você saía da sua realidade e ia para a realidade de outra pessoa, que, assim, no meu caso, era uma realidade totalmente diferente. Então, eu achei interessante pela experiência, porque eu escrevia, eu entrava em contato com fonte, foi assim, eu era totalmente crua, foi minha primeira experiência no Voz mesmo. Uhum. Tinha esse senso crítico de debater assuntos, na minha época quem era a coordenadora era a Giovana Mursa, não sei se, acho que é Mursa, não sei se fala assim o sobrenome dela, perdão se não for, mas era a Giovana, Uhum. e ela sempre mandava uns materiaizinhos, a gente lia para discutir na reunião, então era bem bacana esse senso crítico, e essa questão de sair da realidade, de conhecer, sair da bolha, conhecer outras realidades. Então, essa questão social, para mim, era muito interessante e necessário. E eu acho que o Voz do Ministério, assim como todos os projetos de extensão, tem o dever de levar a universidade à população. A população que às vezes não teve a oportunidade de estudar para passar no vestibular, ou simplesmente que teve interesse de fazer um vestibular, numa Unesp da vida. Essa população tem direito a ter um benefício vindo dessa universidade porque ela está pagando essa universidade, né? Então, acho que o Voz do Ministério, como todos os projetos de extensão, tem... Esse é o primeiro ponto, a primeira coisa que vem na minha cabeça. E segundo, eu acho que é muito importante a ideia de amplificar as vozes daquela população do bairro, que muitas vezes ela é negligenciada pelo poder público. Então, assim, eu acho que não é dar voz, as pessoas têm voz. As pessoas que moram ali têm voz, as pessoas que moram ali têm a capacidade de se organizar, elas têm pensamento crítico próprio, porque eles são pessoas, seres humanos, como todos os outros, animais sociais, beleza? Mas muitas vezes a voz deles não é ouvida pelo poder público ou pelo resto da população, e eu acho que o Voz do Ministério tem um papel muito bonito de amplificar essas vozes. Por outro lado, né, para não ficar parecendo que é uma caridade que a gente faz de ir lá e amplificar as vozes do público, porque a gente é muito bonzinho, né? A gente sabe que não existe isso, de bonzinho. Eu acho que tem também o lado de fazer o profissional de jornalismo de informação crescer. Tem muita coisa que eu aprendi no Voz do Nicéia que a prática do Voz do Nicéia me fez aprender muito melhor do que quando eu fui ter jornal impresso na faculdade, né, a disciplina. Na minha opinião, eu acho que eram as melhores reuniões, porque é diferente, sabe? Você se reunir para discutir o que está acontecendo ali e se reunir com os moradores e eles participarem, eles estarem vendo o que está sendo discutido e também eles pontuavam diretamente ali com a gente na reunião, tipo, isso aí que vocês estão falando, não sei, não discordo, talvez não dê certo. Então, apesar de a gente fazer um jornalismo focado no Nicéia, no bairro, eles ainda têm uma voz, uma propriedade para falar do bairro maior do que a nossa. Então,
Eu acho que pelo o ano que eu fiquei, a gente estava encaminhando para ter uma maior interação assim com os moradores. Tanto que a gente fez no final do ano alguns seminários pontuando outros jornais comunitários e fazendo comparativos com o Unicea. E uma coisa que a gente achou legal em outros jornais comunitários, por exemplo, no Morro da Maré, no Rio, uma coisa que a gente achou bastante legal é que eles ofereciam, por exemplo, oficinas para os moradores. Então, oficinas de escrita, de jornalismo, tentando reinserir esses moradores também na escrita do jornal. E daí foi um estudo que a gente fez lá no momento, e eu não sei como está o andamento agora, mas era uma coisa que a gente tinha, sabe, pretensão de fazer. Na questão estrutural, acredito que não. Mas houve uma retomada, eu acho que é a coisa mais importante, de tentativa de estabelecer uma liderança mais institucional no bairro. Na questão da presidência do bairro, tem o Fernando, não sei se vocês conhecem o Fernando, mas o pessoal do bairro começou a entender que eles precisavam se organizar politicamente. Então o Fernando, ele reconheceu isso, entendeu essa necessidade e começou a se articular. Então eu acho que a articulação do bairro, das pessoas, de lideranças do bairro, foi a grande conquista. Não foi nem algo feito pelo poder público, mas algo que as pessoas de lá começaram a fazer. A articulação dos próprios moradores em relação às problemáticas do bairro. Eu acredito que sim, não sei, eu sempre senti essa dedicação, essa preocupação. Além de democratizar no sentido de ter acesso, né, eu sinto que a gente tentava democratizar no sentido de dar informação mesmo, porque só de você não, como é o jornalismo independente, né, a escolha das pautas, bem ou mal, fica a cargo do grupo, né, responsável. E no Ministério a gente se esforçava para 100% para não interferir nas sugestões do pessoal. Então, a gente tentava estender essa democratização mesmo a sugestões de pauta, tudo. Então, sim, eu acredito que era um processo bom de democratização e principalmente pela questão da pauta, né? Eu acho que é uma questão central e no Voz é uma coisa que eu aprendi desde o começo, que era isso, né, de democratizar não só na questão de fontes, de vamos deixá-los falar, mas eles não falavam só através de fontes, né, eles falavam através de quem ditava o que seria publicado no jornal eram eles. Então, eu acredito que nesse sentido podemos afirmar, sim, uma democratização. Experiência com o jornalismo em si, de escrever, eu aprendi que a população, ela espera algo daquilo. Então, assim, às vezes a gente faz o Voz é para dar voz mesmo, para aquela comunidade, para dar mais visibilidade com ela. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas tinha um projeto com Ferradura Mirim, e com um projeto com Ferradura Mirim parecido com o Voz, eles conseguiram visibilidade, a prefeitura levou, acho que asfalto, saneamento, eu não sei exatamente o que a prefeitura levou, mas eu sei que Ferradura Mirim conseguiu algumas coisas, enfim, que eles precisavam por meio de visibilidade de um projeto. E o Voz tem o mesmo propósito. Só que assim, a gente só consegue escrever, né? A gente só consegue escrever, pôr no papel e levar para a população. E eu vejo que a população espera bastante disso, né? Porque na época que eu estava nele, quando eu estava no projeto, tava aquela polêmica de asfaltar uma rua, de levar água ao saneamento. Acho que tinha umas ruas que ainda não tinha saneamento, que puxava água de outras, acho que era água, eu não lembro exatamente o que vai ser agora. Mas eu sei que algumas ruas ainda não eram bem precárias, outras já estavam mais estruturadas, e a população esperava isso da gente. Depois, quando a gente ia entregar o jornal, eles iam perguntar, e aí, quando que eles vão vir? E a gente tinha que explicar, então, a gente não pode prometer, porque eles esperam coisas da gente. Então o Voz, ele me ensinou
que a população ela precisa de voz, ela precisa de visibilidade, e por mais que a gente não vá conseguir obrigar o DAE a ir lá e pôr saneamento para eles, a gente consegue dar mais visibilidade para eles, e não só, como também entretenimento. E o que eu achava bacana também, porque tinha algumas pautas do jornal que era para entretenimento, contar a história de alguém. Eu lembro que teve um do Dia dos Namorados que a gente contou a história de um casal. E é bacana, você vê os olhos deles brilharem, porque alguém se importa com a história deles. Alguém tá ali por eles. Então, me ensinou muito nesse quesito social. Me ensinou a ter respeito e que aquele trabalho, por menor que seja, fazia diferença na vida daquelas pessoas. Então, tudo que a gente faz, como jornalistas, como comunicadores, faz diferença na vida de alguém. A matéria mais bonita de se escrever por várias questões, pela questão do impacto que ela trouxe, pela questão de tantas pessoas que me envolveu e pela questão do quanto eu, particularmente, me envolvi naquilo. Eu comecei a levar aquilo como uma coisa que, para mim, é um absurdo, as pessoas terem que atravessar a rodovia, perdão, sem ter uma passarela. Assim, vai morrer gente. Isso é inaceitável, gente. Se isso acontecesse num bairro nobre, ia ter notícia, o Brasil ia parar se acontecesse em bairro nobre, né? E aí eu comecei a apurar aquilo, eu falei, tá, talvez seja uma informação que não esteja muito certa, né? E aí várias fontes começaram a me falar que não, essa informação estava mais ou menos correta. E aí a gente começou a ir atrás da prefeitura para buscar a informação, e as informações vinham muito desencontradas da prefeitura e da Via Rondon, das fontes oficiais. É que não vai ser demolida, vai ficar uma estrutura provisória. Qual é a segurança da estrutura provisória? É segura, mas não é igual a passarela, enfim. E aí a gente falou com os moradores e a gente falou, olha, é bom que vocês vão à prefeitura, porque a gente não mora aqui. A gente é jornalista, a gente está fazendo um serviço de jornalismo aqui. Nós não moramos no bairro. Então é bom que tenham moradores lá. E com essa conversa que esteve com os moradores no bairro e tal, eles conseguiram mobilizar para que fossem 2 representantes do bairro nas próximas reuniões da prefeitura, inclusive uma das quais eu estava presente também, para estar lá representando os interesses do bairro. Isso foi muito legal. Quando você passa de carro aqui, eu recentemente passei aí de carro na rodovia, e eu vi que a passarela antiga não foi demolida. Ela ainda está lá e a passarela nova está sendo construída. Parece bobo, assim, né, falar disso, de uma passarela, mas eu acho que é uma conquista muito importante. Né, que a passarela antiga não tenha sido demolida. Quantas vidas isso pode salvar? Né? Quantas vidas isso não pode impedir que tenha uma tensão diária de ter que correr um risco de vida, de ir ou voltar para o trabalho, ir ou voltar para um posto de saúde. Então, acho que essa foi a maior conquista. Infelizmente, foi muito menos do que eu gostaria. Né? Eu gostaria de falar que, nossa, no ano que eu passei no Voz, eu consegui ver as casas sendo regularizadas, o bairro inteiro sendo asfaltado, as pessoas tendo finalmente a dignidade que elas merecem no bairro. E, infelizmente, não posso falar isso. Né? E é muito triste não poder falar isso. Mas eu acho que, quando se fala de conquista, o que mais vem à minha mente é a questão da passarela, que foi emocionante ver. Né? Que o mínimo, né? Infelizmente, é o mínimo, mas a gente tem que lutar por isso. Né? Sim, bastante. Tipo, logo quando eu entrei na faculdade, o primeiro projeto que eu escutei foi o Voz do Nicéia. De cara, eu acho que... Nossa, acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive na graduação, sabe? Porque eu acho que todos os passos jornalísticos que você vai ter durante a sua vida, você tem ali, de apuração direto com a fonte, problemas sociais, sanitários, econômicos, toda essa parte mais engajada e também, de certa forma, política, você também vai encontrar ali. Você vai conversar com pessoas, tipo, com pessoas grandes, sabe? Por exemplo, prefeito da cidade, vereadores, cobrar todos esses órgãos. E para mim, ali no primeiro ano, era amedrontador, sabe? Tipo, se chegar, meu Deus, que vergonha, bater na porta, incomodar os moradores para ficar perguntando: oi, que você quer que saia no jornal? Mas logo assim, me tornei desinibido durante esse ponto. E eu percebi também a importância de um jornal como esse, sabe? Falando assim, eu tenho um evento de noite
que não era um evento, era alguma instituição ia trouxe, né, levou um caminhão móvel, não lembro nem como eles fizeram, mas distribuição de sopas. E aí eu e a Dani fomos lá, nem precisava, né, cobrir, porque não era um evento, tipo, nossa, um festival, isso que era, tipo, era mais um assistencialismo naquele momento mesmo. E aí, mas eu lembro de bicicleta e eu deixava a minha bicicletinha lá sempre amarrada no poste lá da praça. E aí sempre que eu ia, um monte de criança, tia, pode dar a volta na sua bicicleta, tia? Pode? E aí eu lembro de uma fila de crianças, não uma fila, né, mas eu lembro de umas duas se divertindo assim com a bicicleta, gente. E aí, sei lá, nesses momentos a gente vira meio manteiga, né? A gente começa a olhar as coisas e fala, nossa, que loucura, né, a vida. A criança tá felizona. Lembro disso e lembro de um evento que teve, que era lá não era na casa, né? Mas a dona Terezinha, ela tinha um comércio. Agora, a dona Terezinha, eu não sei se ela tinha um comércio ou se era a casa de alguém que abriu. Enfim, teve uma distribuição também era uma distribuição de almoço, acho que era dia das crianças. Acho que era dia. Ou uma data comemorativa que teve uma distribuição de marmita de almoço. E aí, aqueles panelões de arroz, acho que eu nunca tinha visto naquela época tanta comida assim. Aí eu lembro de ajudar na fila, né? Também de brincar com as crianças, enquanto o pessoal tava pegando a comida. E aí eu lembro, acho que a dona Terezinha no final falando: senta aí, filha, come, você não vai comer. E eu tava morrendo de fome, mas na minha cabeça eu não ia comer aquela comida, né? Tipo, né, pegar essa coisa. E ela: não, filha, come aí, vai comer sim, come. Um frangão delicioso, assim, feijãozão. E eu lembro que eu comi feliz, e depois depois a gente vai vivendo as coisas e vai percebendo, né, que no FADS era a mesma coisa. O pessoal lá no FADS, eles recebiam marmita, né? E muitas vezes tinha problema com marmita, enfim, faltava, o pessoal chegava depois e não conseguia pegar marmita. Mas toda vez, dito e feito, a gente saía de lá, sempre tinha alguém falando: não vai comer não? Não vai comer. Senta aí, come com a gente. A gente falava: não, meu, mas tá assim, não, pega um suquinho, pega um suco. E são coisas assim que na hora a gente fica, né, nem sabe o que dizer, mas que marca muita gente, meu. Eu acho que o jornal, vocês deviam tentar buscar mais visibilidade para o jornal, assim, não só dentro do Voz, vocês entregam lá pro Voz, mas tentar, até o pessoal do campus mesmo, tentar inserir mais na galera do campus, assim, de outros cursos, e aí na comunidade de Bauru, tentar uma parceria com algum lugar mais, com algum centro de Bauru, algum lugar mais privado, assim, que se importe com causas sociais, tentar uma parceria para deixar uns jornaizinhos lá, para a galera ver. Não sei, estou tentando pensar, fantasiar aqui umas ideias, porque eu acho que precisa de mais visibilidade. Sobre redes sociais. Na época a gente tinha o Instagram, acho que tem ainda. Na época a gente também tem uma galera que era ligada em mídias, etc. Mas não sei se o povo do Voz Uniceia consome a mídia deles. Porque eu não sei se eles têm esse... Exatamente, não sei se eles mesmos consomem a mídia deles. Então, talvez esse Instagram não ser tão voltado para o povo Voz Uniceia. Porque eu não acho que eles consumam muito, né? Porque a gente acabava perguntando quando a gente ia lá entregar o jornal, muitos nem seguiam, não sabiam o que era, nem tinham muito contato com a internet, pouco, que tinha aqueles dados móveis, né, não tem Wi-Fi, essas coisas assim, não consomem muito. Então, talvez preparar um Instagram para um público de fora do Voz, fazer um conteúdo para eles verem de fora mesmo, e aí falar sobre problemas sociais, não só que envolvem o bairro Uniceia, mas que envolvem outros bairros, também puxar outros problemas sociais, tentar crescer mais o Instagram para o público de fora também, consumir esse conteúdo, ver os problemas que acontecem em Bauru, ver os problemas que tem nos bairros e principalmente no Uniceia, que é o foco principal. Mas acho que dá para tentar trazer outros conteúdos também, porque eu acho que o pessoal de fora, no quesito rede social, tem que consumir mais. E para a galera de dentro, eu gostava bastante quando rolavam uns eventos, acho que vocês ainda fazem. Acho que era bem legal esses eventos Dia das Crianças, assim, para a criançada, para um negócio de valorização da artista, de festa junina. No momento não está dando por conta de pandemia. Então,
pensar em coisa online para eles também, eu acho meio utópico, né? Pensar em fazer qualquer coisa online para a população, acho bem, não sei, foge da realidade deles. Mas quando voltar às atividades normais, eu acho bem legal esses eventos que eram organizados, assim, bastante crianças aderiram, tá? Não sei. Mas bastante crianças eram adeptas ao evento. E eu não sei, eu queria muito que é que o Voz de Nicéia, o bairro Nicéia é um bairro, não é muito grande, né? É uma comunidade pequena, vamos considerar assim. Mas eu queria muito que tivesse algum centro lá de entretenimento para umas crianças. Queria que tivesse mais essas atividades, sabe? Eu acho que o pessoal da Unesp pode puxar, assim, galera de educação física, levar uns esportes lá para o pessoal. Eu acho que ia ser bem bacana, assim, sabe? Para as crianças. Como uma forma de tentar dar uma visão de futuro melhor para eles, né? O pessoal de lá, você ia lá falar da Unesp, não sabia nem como que entrava na faculdade. É outra realidade, tá ali do lado, sabe? Então, uns eventos mais informativos, mais tentando, e como eu disse, recreativos também para as crianças. Como que acontece esses centros, assim? Eu sei que, né, não tem como ser um centro de uma comunidade gigante de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem puta suporte até da prefeitura e ONGs, enfim. Mas tentar trazer mais o jovem, porque tem tanto jovem na Unesp, tem tanto pessoal que pode trazer um conteúdo bacana para aquela galera. Acho que tentar puxar, assim, fazer uma sinergia entre os cursos, tentar unir forças de jornalismo com educa, com pedagogia, com psicologia. Eu acho que todo mundo assim está querendo aprender e é uma população que aí vocês podem aprender e uma população que está precisando disso. Então acho que dá para fazer uma sinergia de cursos aí para trazer umas atividades bem legais. É muito chocante você ver que as ruas lá estão tão mal cuidadas que se você tiver que voltar para casa num dia de chuva, você corre o risco de cair e quebrar uma perna. Né? E isso aconteceu com moradores do bairro enquanto eu estava trabalhando lá e eu ouvi as histórias. Né? Que você, para ir fazer um exame de rotina no posto de saúde, você tem que acordar de madrugada e passar por um lugar super perigoso, um matagal fechado lá. Então, assim, isso é uma coisa que me deixou muito chocado. Não só, a gente sabe que existe dificuldade para as pessoas, a gente sabe que o Brasil é um país super desigual. Né? E não é por isso que eu ia achar que Bauru, só por ser uma cidade do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, que Bauru ia estar imune a isso. Não estou falando que eu vivo numa bolha tão grande assim que me choca ver que as pessoas passam dificuldade. Mas me choca ver como que há uma insensibilidade dos outros em relação a isso, né? Que me marcou mais pelo sentido de produção do que o resultado, mas o resultado também foi ótimo, que foi quando a gente escutava muita reclamação do caminho do trajeto que os moradores tinham que fazer até o postinho mais próximo, posto de saúde. Então, o que eu e o meu grupo de jornalistas ali fizemos? Vamos reconstruir esse caminho e, tipo, apontar, sabe, as dificuldades que a gente encontra. E foi o caminho. A gente foi filmando e, gente, juro, a gente chegou, tipo, no bairro por volta de 1h da tarde, sei lá, alguma coisa assim, meio-dia. E daí a gente foi andando assim, calmamente, lentamente, sem pressa, filmando naquele sol quente e mostrando assim cada parte obstáculos assim e obstruções que tinham no caminho para chegar lá, vias perigosas. É... Ai, foi ator. Eu me senti ali no profissão repórter, sinceramente. Acho que para mim foi minha maior experiência assim, porque foi legal de ter esse momento também com meus colegas do projeto e também foi bacana de a gente se colocar no lugar deles, porque muitas vezes a gente escuta alguns pontos, mas a gente não sabe mensurar isso. Por exemplo, eles reclamam de algo e, tipo, não é da nossa realidade, então a gente não vai entender. Então, nada melhor do que a gente fazer esse mesmo trajeto e se colocar no lugar deles para fazer isso. Então, a gente foi filmando, certo? Mostrando, encontramos ratos, animais pelo caminho, coisas muito, muito bacanas, tipo, foi muito bom. Mas
E quando a gente reuniu tudo isso, sentou para discutir, tipo, caraca, hein, gente, que perrengue para um posto de saúde, que deveria ser o básico, tipo, um do lado do bairro, ou coisa assim, e olha que eles têm que passar. E eram trajetos que, por exemplo, tem ali, eu vou esquecer o nome a passarela, e a gente teve que fazer um caminho que a gente se questionou, tipo, mano, a gente conseguiu pular, dar os nossos pulos aqui e se enfiar ali para entrar nessa passarela, mas acessibilidade zero, sabe? Tudo. Tô muito grata, assim. O Voz do Sei, ele me mostrou que não, que há outros caminhos, sabe? Que podem, às vezes, não ser tão difundidos, podem, às vezes, não ter tanta luz em cima quanto a gente imagina, mas que ele é possível, ele é sim difundido. Há outras iniciativas como, não só como ele, mas como um Patos, que às vezes é mais radical no sentido de, né, de colocar as pessoas no processo produtivo. E o Voz me mostrou isso, né, que há outros jornalismos não hegemônicos que buscam, né, como direi, busca essa mudança mais radical, assim, seja de colocar as pessoas para escrever, seja para colocar para falar, seja para estar a serviço do que eles desejam que seja divulgado, né? Então, acho que nesse sentido mesmo que o Voz chegou e acalmou meu coração. Aprendizado em diferentes áreas. Ele me trouxe aprendizado de escrever melhor mesmo, né? E escrever melhor pensando no público-alvo que vai ler, né? Então, ser bastante objetivo, mas não simplório, né? Ser bastante objetivo, ter em mente o que é mais importante, o que não é. Óbvio que a gente gostaria de escrever uma bíblia de coisas sobre o que a gente apurou, o que a gente viu e o que não viu. Mas a gente não pode, a gente tem um limite de caracteres, a gente tem uma página para trabalhar, muitas vezes, menos até. Então, a gente aprende a tentar selecionar o que vai ser mais importante sem estar omitindo informação da população. Isso é um desafio muito grande de jornalista, eu acho. Principalmente de jornalista impresso. Então, isso foi um aprendizado muito grande, mas me ensinou também, como eu estava falando, a ver as pessoas mais do que como fonte, mais do que como uma pessoa que vai me falar o que eu preciso escrever, ou vai me falar o que ela sabe para eu poder usar na minha investigação jornalística, na minha apuração. Não, me ensinou a olhar para as pessoas. As pessoas de Jardim Serra, elas é uma população muito acolhedora, que, assim, mata um leão por dia para sobreviver, e quando me viu lá, pingando de suor, no calor, me chamou para casa e falou assim, toma uma água gelada, menino, você vai passar mal assim desse jeito, entra aí, senta, eu vou te falar, mas senta aí, a gente conversa, toma uma água. Então, assim, me ensinou que é isso, quando a gente faz o trabalho, né, eu posso falar da área jornalística, porque eu estou me formando em jornalismo, mas, assim, imagino que todas as áreas devem ser assim, né, na área médica, em qualquer área, a gente tem que olhar para as pessoas não como uma fonte de informação, ou na área médica como um paciente, ou na área da advocacia como um cliente, um caso, né? Não, a gente tem que olhar para as pessoas como pessoas. E isso ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho melhor. Porque se a gente escreve pensando nas necessidades da população, como pessoas, indivíduos, seres humanos, eu acredito que a gente vai ter um resultado muito melhor, e que vai ajudar eles e vai ser muito melhor para eles também. A principal que eu acompanhei foi asfaltar umas ruas lá, e essa questão de, acho que foram arrumar os vazamentos, uma questão de vazamento de esgoto de umas ruas também. Acho que eles foram na época. Não lembro ao certo, faz um tempo, minha memória tá falhando, mas, se eu não me engano, foi isso sim que aconteceu. E sobre o papel principal, eu acho que não é só um papel. Acho que a gente não pode considerar só um papel principal. Ele tem o papel, o Voz do Inseto tem o papel de pressionar o poder público, que é dando mais visibilidade, mas também tem o papel de dar mais entretenimento e valorização para aquela população, para que eles se sintam valorizados também. Porque se eles não aparecem no JC, eles estão aparecendo no Voz do Inseto. É um jornal, a gente está dando esforço para produzir aquilo, a gente está dando visibilidade para eles também.
E o jornal também traz eventos, como eu disse, então também, além desse visibilidade, entretenimento e na forma de papel, também traz na forma de eventos. Então, eu acho que não é só uma função. Na minha época, pelo menos nos 3 anos que eu estive lá, era convencer as pessoas de que o jornal e os alunos que participavam do jornal eram uma coisa à parte do poder público. Às vezes a gente chegava lá perguntando sobre coisas estruturais do bairro, sobre como estava a vida das pessoas, e elas pensavam que a gente fazia parte do poder público, entendeu? Então acho que essa é uma grande dificuldade, assim, a gente tentar fazer com que o jornal seja considerado e reconhecido como uma força, né, de mídia e está à margem do poder. Ele não é parte do poder. Entendeu? Quando a gente conseguia fazer isso, conseguia fazer esse elo da informação, as pessoas entenderem que a gente estava lá com elas para construir um jornal e construir as notícias com elas, as coisas andavam melhor. Mas sim, é um grande desafio mesmo as pessoas acreditarem que o projeto vai trazer algum retorno para elas. Então, qual que era a estratégia que a gente tinha, que eu acho que é o ideal até hoje, pensando em jornalismo comunitário. Seja se alguém vai prestar esse serviço de criar um jornal comunitário, seja se a própria comunidade vai conseguir criar um. Eu acho que as pessoas entenderem que o papel do jornalismo ele é de divulgação, de publicidade, de você mostrar para as pessoas quais são os problemas que estão acontecendo. Então, o jornal, por isso mesmo que o jornal não é entregue só no bairro, ele é entregue em todas as secretarias também, nos órgãos públicos, porque essa é a função. Quando você consegue explicar para as pessoas que a função do jornalismo ela é de informação, de publicidade do que está acontecendo, aí as pessoas entendem um pouco melhor e têm mais crença no que é o nosso trabalho. Elas entendem que a gente está do lado delas.